Esvazia-se de si mesmo, ele está apto para ser preenchido por Deus. E Deus não só nos preenche, mas Ele nos enche tanto de sua presença que a gente transborda. Oh, como é maravilhoso isso! Tudo o que Deus precisa é coração totalmente aberto para Ele, sem orgulho, sem vaidade, um coração que esteja limpo e pronto para ser ocupado pelo Senhor. E Ele vem e Ele ocupa, e como eu disse, Ele não só preenche a nossa vida, mas Ele nos usa para que outros sejam abençoados por nosso intermédio. Nós nos tornamos vasos que transbordam para a glória de Deus. Que o Senhor lhe abençoe. Que você, ainda que seja esse frasco, esse vaso pequenininho, mas que seja sempre ocupado, abençoado e usado por Deus. Como nós estamos no comecinho do ano, eu quero aproveitar essa oportunidade e lhe oferecer algo mais, além da revista, que já lhe mostrei há pouco. Eu quero lhe oferecer também a possibilidade de estarmos juntos todos os dias nesse novo ano. E aí, você topa? Bem, estamos juntos, este é o seu programa, A Voz da Profecia, com alegria no coração pelo privilégio que o Senhor me concede de compartilhar um pouquinho com você agora a sua santa palavra. Como sempre fazemos, antes de abrir a Bíblia, refletir no texto de hora, pedindo a instrução e a iluminação do Senhor. Pensa em Deus comigo. Pai querido, eu te louvo pelo privilégio de estar aqui, Senhor. E peço a tua bênção sobre todos os amigos que estão orando comigo. Que nós estejamos juntos hoje, por tua graça, todos os dias desse novo ano. Para que aqui, Senhor, unidos ao Senhor e à tua palavra, nós cresçamos juntos em nossa caminhada cristã e vivamos os teus sonhos e propósitos para a nossa vida. Oro com gratidão, Pai, pedindo a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Muito bem, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versos 11 e 12, o apóstolo Paulo, após ele se referir a situações vividas pelo povo judeu no passado, ele diz assim: estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós, para nós, a quem o fim dos tempos tem chegado. E aí ele prossegue dizendo: por isso, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Significa dizer tudo o que o Senhor nos diz, nos apresenta na sua palavra, inclusive os erros dos seus filhos no passado, servem como advertência para nós. E Paulo diz assim: aquele que pensa, ou seja, que imagina, que acredita, está em pé, está firme em Deus, vê que não caia. Cuidado para você não cair. Na Bíblia nós temos muitos exemplos de homens e mulheres que foram fiéis a Deus, que corresponderam às expectativas divinas, e outros que foram infiéis. Eles agiram de forma insensata, fizeram más escolhas. Com os fiéis, como eu tenho dito aqui, a gente aprende pelo exemplo, nós somos estimulados e inspirados a imitá-los. Com aqueles que foram infiéis a Deus, aí nós aprendemos por contraste, entendendo que não é para fazer o que eles fizeram. A história deles, como diz Paulo, serve como advertência para nós. Que você e eu imitemos os bons exemplos, que nós façamos o que os fiéis a Deus fizeram, mas que nós também evitemos os maus exemplos, que nós não façamos o que eles fizeram. Mas eu sei que, seja por exemplo ou por contraste, nós sempre podemos aprender com gente como a gente. E como eu disse há pouco, hoje nós vamos refletir na história de Pedro. É a sequência da nossa reflexão que iniciamos semana passada. E eu quero convidar você para o texto bíblico que está aqui, no Evangelho escrito por João, capítulo 21.
Eu vou ler os versos de 1 a 14. Evangelho de João, capítulo 21, a partir do primeiro verso. No contexto aqui, Jesus já havia passado pela experiência da cruz, havia sido sepultado, Jesus havia ressuscitado. Depois que Jesus ressuscitou, ele passou cerca de 40 dias, repetidas vezes visitando os apóstolos e dando instruções para eles. Então aqui, esse relato que eu vou ler, ele apresenta a terceira vez que Jesus apareceu aos discípulos depois que ele havia ressuscitado. João 21, versos 1 a 14 está escrito: Depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse aos outros: Vou pescar. Os outros responderam: Nós também vamos com você. Foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao romper o dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. Jesus lhes perguntou: Filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer? Eles responderam: Não. Então Jesus disse: Joguem a rede à direita do barco e vocês acharão. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. E o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que, cingiu-se com a sua túnica, porque tinha tirado a roupa, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque estavam somente a uns 90 metros da margem. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas com peixe por cima e também havia pão. Jesus lhes disse: Tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. A rede estava cheia com 153 grandes peixes, e mesmo sendo tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse a eles: Venham comer. Nenhum dos discípulos ousava perguntar: Quem é você? Porque sabiam que era o Senhor. Jesus veio, pegou o pão e deu a eles, depois fez a mesma coisa com o peixe. E esta já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos. Olha que interessante. A Bíblia diz que Pedro e outros 6 discípulos foram pescar. E naquela noite, conforme está escrito aqui, eles não conseguiram apanhar nada, não conseguiram peixe nenhum. Foi uma pescaria frustrada. E aí veja, quando eles estão voltando, já pertinho da praia, Jesus está lá. E da praia, Jesus pergunta assim: Ei, vocês têm alguma coisa aí para comer? Ou seja, conseguiram uma boa pescaria? O dia ainda estava amanhecendo, eles não reconheceram que era Jesus, e a resposta deles foi clara, precisa e objetiva: não. Essa é uma pergunta muito chata. Quando você vai pescar, não consegue apanhar peixe nenhum, e você se aproxima de alguém que sabe que você estava pescando e já vem assim dizendo: E aí, conseguiu? Tem coisa boa aí? Pegou uns grandes? Essa pergunta é ruim quando a gente não pescou nada. Mas quando o pescador foi, está voltando cheio de peixes, foi uma pescaria bem sucedida, tudo que a gente espera é que alguém pergunte: E aí, tem peixe? Mas quando ficou nada, essa pergunta a gente não quer ouvir. Jesus disse: Vocês pegaram alguma coisa? Tem comida aí? E eles disseram: Não. E aí vem a orientação do Senhor: Lancem a rede do barco e vocês acharão. E o texto diz que eles obedeceram a orientação do Senhor. E aí foram muitos peixes apanhados. Observe uma coisa: após a ressurreição de Cristo, eu estou certo de que Pedro se alegrava por este fato. Jesus ter vencido a morte.
Mas eu imagino o apóstolo Pedro sentindo-se triste e envergonhado por ter negado Jesus. Lembra? Até refletimos isso no programa anterior. Por 3 vezes, quando Jesus estava sendo julgado, maltratado, e pessoas questionaram Pedro se ele conhecia Jesus, ele disse: eu não conheço, não sei quem ele é, não estou entendendo nada disso. Diante dessas negações tão claras, Pedro, ele não se considerava mais digno de ser um apóstolo. Seu erro o atormentava. Ele tinha a constante impressão até de ser julgado e de ser condenado pelos outros. Pedro não se sentia mais o mesmo. Pensava em desilusão. Ele não queria ser um hipócrita. Imaginava não estar à altura de ser um apóstolo, de ser um pregador. E aí ele considerava a possibilidade de voltar à velha vida, a vida de pescador. Você notou que aqui em João capítulo 21, Jesus recriou a cena do primeiro chamado que ele fez a Pedro para segui-lo? Nós lemos no programa da semana passada, Lucas capítulo 5, versos 1 a 11, quando Jesus chama Pedro para ser um discípulo em tempo integral. Naquele chamado, naquele dia, Jesus estava ali junto ao mar de Tiberíades, ou lago de Genezaré, mar da Galileia. Como eu disse, são 3 nomes para o mesmo lugar. Pedro havia tentado pescar durante toda a noite e nada conseguiu. Olha que coincidência, seria coincidência? Dessa feita também aqui em João capítulo 21, eles trabalharam durante a noite e não apanharam nada, não pescaram nada. Aí quando Pedro retorna da sua pescaria frustrada, Jesus diz assim: Pedro, coloca o barco aí no mar de novo e pesque. E ele disse assim: Senhor, eu trabalhei a noite toda, não consegui apanhar nada, mas sob tua palavra lançarei as redes. E ele foi, lançou e pescou muitos peixes. Da mesma forma que em João capítulo 21, Jesus diz: lance a rede à direita do barco e vocês vão apanhar muitos peixes. E eles fizeram isso e tiveram uma pescaria bem sucedida, grande sucesso. Agora veja um detalhe aqui, uma diferença. No dia do chamado de Pedro para ser um apóstolo, um discípulo de Cristo e enviado por Cristo para pregar, depois daquela pescaria maravilhosa, quando ele obedece à orientação do Senhor, Pedro diz assim: Senhor, afaste-se de mim, porque eu sou um pecador. Eu não sou digno de estar na sua presença, afaste-se de mim. Mas agora, aqui em João capítulo 21, quando Pedro entende que quem está na praia é Jesus, ele se joga no mar para encontrar Cristo, porque agora Pedro sabia, por experiência, que Jesus não rejeita os pecadores, ele não rejeita os indignos. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Por que será que Pedro errou? Por que será que Pedro caiu? Por que ele negou Jesus? Eu creio que por conta de, em algum momento da sua caminhada, Pedro começou a sentir-se digno, se achar muito bom, muito capaz, o melhor de todos. No livro de Provérbios, capítulo 16, verso 18, está escrito assim: antes e o espírito orgulhoso precede a queda. Forte, não é? Antes da ruína vem a soberba, e o espírito orgulhoso precede a queda. Certamente em algum momento Pedro parou de olhar a Cristo e admirá-lo. Então ele olhava para outros discípulos, comparava-se com eles. Eu aproveito e lhe digo: não faça isso, não se compare com ninguém. Veja, se você se compara com alguém que você julga ser pior do que você, sei lá, menos capaz, menos inteligente ou menos espiritual do que você, quando você se compara com alguém que você julga estar abaixo de você, então você se sente superior, você se acha o melhor e você alimenta orgulho.
Por outro lado, se você se compara com alguém que você julga estar acima de você, ser melhor do que você, aí você se sente inferior, você começa a nutrir um sentimento de desvalor, a ter uma autoestima negativa, consequentemente, olhando para alguém que você julga superior a você, há um risco de você sentir inveja. Então, essa questão de ficar se comparando com os outros, isso é bobagem. Isso não ajuda a gente em nada. Pelo contrário, você é uma pessoa única. E do jeito que você é, Deus ama você. E Ele pode usar você para a glória dele. Mas me encanta aqui em João capítulo 21 é que eu vejo claramente que Jesus recriou a cena de quando Ele fez o primeiro chamado a Pedro. E eu creio que tudo isso foi a propósito. A intenção era passar a Pedro esta mensagem: Pedro, eu não desisti de você, por isso não desista também. E olha aqui uma coisa, Jesus queria mais. Ele queria uma conversa reservada com Pedro. Olha só, João capítulo 21, agora eu leio os versos 15 a 17, está escrito: depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Ele respondeu: sim, o Senhor sabe. Jesus lhe disse: apacente os meus cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu amo. Jesus lhe disse: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E respondeu: o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu amo. Jesus lhe disse: apacente as minhas ovelhas. Eu amo esse momento. Eu me encanto ao pensar no amor de Cristo que está sendo revelado a Pedro neste instante. Por 3 vezes, Jesus olha Pedro e diz assim: filho, você me ama? A resposta de Pedro: sim, Senhor, eu te... E Jesus de novo diz assim: mas você me ama mesmo? Eu amo, Senhor, tu sabes que eu te amo. E pela terceira vez: ei Pedro, ama para valer? E aí o texto diz que Pedro ficou triste porque Jesus perguntou pela terceira vez. E eu também ficaria, e acho que você também. Por quê? Ora, pergunta, recebe a resposta. Pergunta de novo, recebe a mesma resposta. E pela terceira vez, já está perguntando. Parece que não está acreditando na resposta. Pedro ficou triste porque Jesus lhe perguntou pela terceira vez e disse: Senhor, tu sabes que eu te amo, tu sabes todas as coisas. Mas um detalhe: o que foi que Jesus disse depois de cada resposta de Pedro? Jesus disse: ok, filho, então pastorei as minhas ovelhas. Cuide da minha igreja. Essa é a mensagem. Cuide da minha igreja. É como se Cristo estivesse dizendo assim: Pedro, eu não desisti de você. E eu sei que você também não desistiu de mim. Eu quero que você, na minha presença, eu confirmo o meu amor por você. Você confirma o seu amor por mim. E eu lhe digo nessa hora: Pedro, o seu chamado apostólico permanece firme e forte. Eu não desisti de você. Eu chamei você para cuidar da minha igreja, das minhas ovelhas, para guiar os meus filhos no caminho da salvação. E eu quero dizer que, a despeito das suas negações, eu não desisti de você. Eu creio que você me ama. Prove que você me ama mesmo, seguindo o seu chamado apostólico, cumprindo a sua missão. Vá em frente, eu não desisti de você. Lembra que Pedro negou Jesus por 3 vezes? Pois agora por 3 vezes Jesus dá a oportunidade a Pedro de declarar o seu amor por ele. E por 3 vezes também, depois que o amor é declarado, Jesus diz assim: pastorei as minhas ovelhas. Siga o seu chamado apostólico. É como se Cristo dissesse: fique em paz, ergue a sua cabeça, filho.
você não me deve mais nada, sua conta está zerada, você está perdoado desde que você se arrependeu e confessou os seus erros. Não importa o que você fez, o que você foi, o que importa é agora, o que você é, e o que você será, e o que você fará. Pedro, não fique olhando para os lados, vamos para frente. Você está comigo, eu estou com você. Eu tenho sonhos e planos para a sua vida, eu não desisti de você, não desista de mim também. Oh, bendito Cristo, louvado seja o nome do Senhor. Não se esqueça, Deus não desiste. Assim como Ele não desistiu de Pedro, Ele não desiste de mim, e Ele não desiste de você. Todas as pessoas que se perderão, elas se perderão não porque Deus desistiu delas, mas porque elas desistiram de Deus. Então, em nome do Senhor Jesus, eu lhe peço agora, no primeiro programa desse novo ano, se você cometeu erros no ano passado, e você se sente abatido e fraco, envergonhado por isso, jogue-se nos braços do Senhor, confesse seus pecados, clame pelo perdão do Senhor, porque Ele é rico em perdoar. E acredite, Deus não só perdoa, mas Deus restaura, renova e fortalece aqueles que se colocam nele. Louvado seja nosso Deus. E olha, eu quero ler um pouquinho mais aqui do diálogo de Jesus com Pedro. Depois que Jesus pergunta se Pedro amava, e Pedro responde positivamente, e Jesus diz: ok, então vai, cuide das minhas ovelhas, pastoreie as minhas ovelhas. Aí Cristo faz uma profecia, e eu vou ler para você. Está aqui no Evangelho de João, capítulo 21, agora nos versos 18 e 19. Em verdade, lhe digo, que quando você era mais moço, você se cingia e andava por onde queria, mas quando você for velho, estenderá as mãos, e outro cingirá e o levará para onde você não quer. E depois que João registra estas palavras de Jesus dirigidas a Pedro, João faz um comentário próprio. Ele diz assim: Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de falar assim, Jesus acrescentou: siga-me. Veja, Jesus está falando com Pedro, e então Jesus diz nessas palavras proféticas: em verdade, lhe digo, quando você era mais moço, quando você era jovem, Pedro, você se cingia, se vestia e andava por onde você... Mas, quando você for velho, estenderá as mãos, e outro o cingirá e o levará para onde você não quer ir. Essa expressão, estenderá as mãos, é uma referência à morte na cruz, sendo crucificado. Por isso que João diz, Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. E depois de assim falar, Jesus acrescentou: siga-me. Pedro viveria e morreria por Cristo. De acordo com a tradição dos judeus, que é uma tradição séria e confiável, Pedro morreu crucificado, de cabeça para baixo. Quando o prenderam por ser um pregador do Evangelho, e ele já era um homem de idade, de uma certa idade, então disseram assim para ele: você tem a opção de negar o seu mestre. E Pedro disse: jamais o negarei outra vez. Então disseram: pois você vai morrer. E quando Pedro viu que havia uma cruz preparada para ele, disseram: você vai morrer como seu mestre morreu. Pedro disse assim: não. E eles disseram: você então desiste? O que eu estou dizendo é que eu não sou digno de morrer como meu mestre. Por isso Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Mas naquele dia, quando o crucificaram, Pedro morreu sabendo que se Deus é por nós, quem será contra nós?
Pedro morreu certo de que nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos fortalece. Ou ainda, como diz o apóstolo Paulo, Romanos capítulo 8, Pedro morreu ciente de que nem a morte pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E se posso citar ainda mais Paulo, Romanos capítulo 14, verso 8, porque, diz Paulo, se vivemos, é para o Senhor que vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Oh, glória! Esta é a segurança que todos os filhos de Deus nós podemos ter. Se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. O que nos importa é ser do Senhor. Ser do Senhor é melhor do que a vida. Ser do Senhor supera a morte. Por isso que eu gosto de dizer que quem vive unido àquele que é eterno não tem fim. Ou seja, Jesus prometeu: quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Lucas capítulo 9, verso 24. Mas olha, se nós não formos chamados a morrer por Jesus, como Pedro e tantos outros apóstolos e homens de Deus já foram, se nós não formos chamados a morrer por Jesus, que nós vivamos para Ele, que nossa vida seja para a glória do nome do Senhor. É encantador ver os relatos do livro de Atos dos Apóstolos a respeito de Pedro e sua firme determinação de anunciar o Evangelho. Esse homem foi completamente mudado pelo poder de Deus na sua vida. Atos capítulo 13, está escrito que após curar um aleijado, o povo ficou muito admirado com o suposto poder de Pedro e de João. Então Pedro disse assim para aquelas pessoas: ei, vocês estão olhando para nós como se em nós houvesse poder? Não, esse homem foi curado pelo poder de Jesus Cristo, aquele que vocês mataram, porém Deus ressuscitou. O poder foi dele. E Pedro diz assim para eles: e saibam vocês todos que não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado pelo qual importa que sejamos salvos, apenas no nome de Jesus. Foi pelo poder de Jesus que esse homem foi curado. Você percebe? Pedro é um novo homem. Pedro entende que todo o poder está em Deus e não nele próprio. Pedro vive para glorificar a Deus. Isso é maravilhoso. Eu gosto muito também das cartas de Pedro. Se você verificar, por exemplo, a primeira carta de Pedro, capítulo 5, dos versos 1 ao verso 10, ali Pedro está primeiramente aconselhando a líderes da igreja cristã, os chamados presbíteros, que eram os oficiais da igreja, os irmãos que auxiliavam os apóstolos no cuidado da igreja. E ao aconselhar esses líderes voluntários da igreja cristã, Pedro diz assim para eles: cuidem do rebanho de Deus. Lembra que Jesus disse a Pedro: apacente as minhas ovelhas, cuide da minha igreja. Pedro aconselha e diz assim: cuidem do rebanho de Deus com amor, não com ganância, com egoísmo, mas com bondade. Não como quem domina sobre a igreja, mas como quem cuida da igreja. E Pedro diz assim: logo que o Supremo Pastor se manifestar, vocês receberão a coroa cujo brilho jamais se apaga. Pedro entende que o líder da igreja cuida da igreja, não com ganância, com domínio, com sentimento de superioridade, mas com humildade, bondade, carinho. Oh, como Pedro mudou! E ele diz: vocês tenham certeza que quando o Supremo Pastor se manifestar, vocês receberão a coroa cujo brilho jamais se apaga. E em seguida Pedro dá um conselho aos jovens. Eu estou citando a primeira carta de Pedro, capítulo 5, e ele diz assim: jovens, revistam-se de humildade, porque Deus, Ele resiste aos soberbos, mas aos humildes Ele concede sua graça. Ó, Pedro, que em algum momento da sua vida ficou todo orgulhoso, se achando o melhor, agora um homem experiente, convertido, espiritual,
amadurecido. Ele diz assim: jovem, revistam-se de humildade, nada de orgulho, de vaidade, de arrogância. Revistam-se de humildade, porque aos soberbos Deus resiste, mas aos humildes Ele concede a sua graça. Hoje, por meio desta mensagem, Deus está dizendo a você: filho, filha, você tem cometido erros, talvez sido precipitado ou precipitada, como Pedro muitas vezes foi. Você tem sido egoísta, orgulhoso, negado o Senhor, negado os princípios do reino de Deus, os valores que você conhece da palavra de Deus. Você tem transgredido alguns mandamentos do Senhor. Filho, filha, Deus diz assim para você: saiba que eu não desisto de você. Volte-se para mim, venha com sinceridade, a mesma sinceridade de Pedro, confessando o seu pecado, reconhecendo sua fraqueza, clamando por perdão e restauração. Vem, ainda que você seja incomodado talvez com lembranças do passado, a minha graça sobre a sua vida será mais forte. Assim como Pedro venceu, Deus diz para você nesta hora: você vencerá. E aí, qual será a sua reação? Diante da palavra de Deus e do chamado de Deus, qual será a sua reação? Jesus está perguntando para você agora: você me ama? Ama? Ama mesmo? Diga: Senhor, tu sabes que eu te amo, mas o meu amor é pequeno. Faça com que esse amor cresça, Senhor. Faça com que esse amor seja mais real e profundo, para que eu viva em fidelidade ao Senhor, para que eu ame o Senhor, a Tua palavra, e viva nos Teus caminhos. E Deus olha para você: ok, filho, creio no que você está dizendo, eu não desisto de você, por isso não desista. Como disse a Pedro, Jesus a você: siga-me, vamos juntos. Eu capacito você para a vitória, mas você precisa estar perto de mim. Você precisa parar de olhar para si mesmo. Você precisa parar de olhar para os outros. Você tem que olhar para mim. Siga-me. Eu vou à frente, você vem logo atrás. Não pare de olhar para mim. Você não pode me perder de vista, porque eu sou a inspiração para você. Sou eu quem conduzo você para a vitória. Por isso, vem comigo. Siga-me. É o chamado de Jesus para você, para mim e para todos nós nesta hora. Lembre-se disso. Deus não desiste. Por favor, não desista do Senhor também, porque Ele os maravilhosos para a sua vida. O quarteto agora vai cantar, e essa canção está muito próxima da experiência de Pedro. Como eu disse para você, nosso maravilhoso Deus não só nos perdoa, mas Ele é suficientemente capaz de restaurar a nossa vida. Quando Deus vê você caído, Ele não apenas olha para você no chão e diz assim: filho, eu perdoo você por ter caído. O Senhor estende sua mão e ergue você. Deus não apenas nos perdoa ou nos livra da condenação pela culpa, pelo pecado cometido, também é capaz de nos livrar do domínio, da força do pecado. Por isso que eu digo, o perdão de Deus envolve restauração. Louvado seja o Senhor. Pedro foi restaurado pelo Senhor e se tornou um grande apóstolo, um grande líder da igreja cristã. Ele viveu e morreu por Cristo. Eu citei há pouco, durante a reflexão, o texto de Atos dos Apóstolos, ali os primeiros capítulos, onde Pedro, depois de curar um homem, Atos capítulo 3, pelo poder de Deus, as pessoas ficam impressionadas, ele diz assim: ei, não fica olhando para mim, isso aqui foi o poder de Jesus Cristo que se manifestou para curar esse homem aleijado. O poder está em Cristo e somente em Cristo, e em Cristo também, diz Pedro, está a salvação eterna. E aí, por conta desta pregação, Pedro e João foram presos.
e colocados diante dos líderes religiosos de Israel, diante do tribunal, sinédrio de Israel, sim, para Pedro e João, com que autoridade, com que poder vocês têm feito essas coisas, pregado essas mensagens? E Pedro diz assim: pelo poder de Jesus Cristo, aquele que vocês crucificaram, porém Deus ressuscitou, ele é a pedra angular. Vocês, os construtores, rejeitaram essa pedra, porém Deus o colocou como pedra angular, e não há salvação em nenhum outro a não ser em Jesus Cristo. E aí os líderes da igreja, os inimigos da igreja cristã, os líderes dos judeus, eles ficaram discutindo entre si o que fazer com Pedro e João, e disseram assim: vamos ameaçá-los e soltá-los. E aí eles disseram assim: saiam daqui, não preguem mais sobre Jesus. E Pedro disse, e eu só leio este verso, Atos capítulo 4, verso 20: pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Quando disseram assim: saiam daqui, fiquem quietos, nunca mais preguem sobre Jesus, Pedro disse assim: sem chance, mais importa obedecer a Deus do que aos homens, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. E ele passou toda a sua vida falando sobre Jesus, até que lhe tiraram a vida. Porém Pedro morreu sabendo que nem a morte pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus te abençoe. Ele não desiste de você, não desista dele. Deus pode não apenas perdoar você, mas restaurar a sua vida e usar você para a glória dele. Coloque-se inteiramente nas mãos do Senhor e juntos vamos ter um ano de vitórias. Vamos orar? Pai querido, glorificado hoje, sempre, eternamente seja o teu nome, Senhor, porque o teu perdão é restaurador. O Senhor não desiste, ajuda-nos, Senhor, a não desistirmos do Senhor. Nas tuas mãos colocamos a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você nesse começo de ano, e que essa bênção do Senhor permaneça com você durante todo esse novo ano. É o que eu desejo para você e para sua querida família. E na próxima semana, permitir, estaremos juntos aqui outra vez, e lembre-se, voz é nossa.